Mesmo que muitos neguem, o cristianismo é uma religião que mais tem tido mártires e perseguições. Os primeiros anos da igreja cristã foram marcados por um período de perseguições intensas, a ponto de alguém confessar sua fé em Cristo estava oficialmente assinando a sua sentença de morte. Ao longo desse tempo, muitos daqueles que foram perseguidos e sofreram o martírio por causa de sua fé foram lembrados de forma reverente e o exemplo de santidade e comunhão com o eterno e divino. Desde o início da igreja primitiva, muitos daqueles que seguiam a fé no Deus verdadeiro e na caminhada com Cristo têm sofrido inúmeras perseguições, enfrentando diversos desafios, e a maioria deles, muitas pessoas das quais não negaram sua fé apesar dos desafios, foram considerados mártires e um exemplo de fé, esperança e perseverança. Homens e mulheres, muitos foram assassinados de forma brutal e violenta, e a maioria deles acabaram entrando para o esquecimento. Mas alguns deles permanecem nas lembranças e nas mentes de muitas pessoas até os dias de hoje, sendo lembrados e homenageados. Muitos deles são considerados como santos em várias doutrinas cristãs. E se eu tivesse que falar de todos eles, esse vídeo seria de 1 hora ou até mais que isso. Eles também são chamados como santos da Igreja Católica ou santos católicos. A vida dessas pessoas foram realmente uma caixa de surpresas, como fonte de inspiração até os dias de hoje. Eles não só sofreram e amaram a vida, e foram felizes, mas também viveram e morreram por amor a Jesus Cristo. As pessoas martirizadas por sua fé não foram só lembradas por terem uma vida de santidade, mas também por vários fenômenos extraordinários que ocorreram através de suas vidas abençoadas por Deus, que também foram usadas para a conversão de muitos ao cristianismo. E entre esses homens e mulheres que mantiveram a sua fé até o fim, se encontra uma jovem de nome Luzia, que também é conhecida nos dias de hoje como Santa Luzia. Em outras tradições, ela também é conhecida como Lúcia. Provavelmente, o nome Luzia significa luz. Luzia nasceu no ano de 280, numa cidade italiana chamada de Siracusa, de uma nobre família cristã. Ela cresceu em um ambiente no qual a sua família levava a sério a fé em uma época muito perigosa em que os cristãos eram duramente perseguidos pelo Império Romano. O pai de Luzia se chamava Lúcio, mas infelizmente veio a falecer quando ela ainda era muito pequena. Luzia passou toda a sua infância cuidando de sua mãe, que se chamava Eutíquia. A sua mãe lhe passou o conhecimento e os ensinamentos de Cristo, ensinando o amor a Deus e ao próximo. E desde cedo a jovem mostrava uma grande convicção cristã, o que a fez se consagrar secretamente a Cristo, oferecendo a sua virgindade perpétua. No entanto, a mãe de Luzia desejava que ela se casasse, e já tinha até mesmo conseguido um pretendente para sua filha, pertencente a uma família local, mas esse era pagão. Mas Luzia já se considerava prometida a Cristo, e para não desapontar a mãe, ela pediu um tempo para pensar. A história conta que sua mãe estava enfrentando uma grande hemorragia interna, e por isso vivia muito doente. Ela já havia pedido ajuda para muitos médicos, mas nenhum deles obteve sucesso. E Luzia, mais que tudo, desejava e pedia muito a Deus pela cura de sua mãe. No dia 5 de fevereiro, as pessoas faziam homenagens a uma outra mulher que também sofreu por meio do martírio. As pessoas faziam peregrinações até a cidade de Catânia e na Sicília. Essa mulher era Ágata, também conhecida como Águida, que tempos depois também ficaria conhecida como santa e era vista como protetora dos seios.
Luzia e sua mãe se uniram a essas pessoas que declaravam pelas graças de Deus, através da intercessão de Santa Ágata, a fim de receber a cura para a doença de sua mãe. Nesse mesmo dia do ano de 301, quando leram o Evangelho, ele mencionava exatamente a passagem que contava sobre uma mulher que sofria de hemorragia por 12 anos e foi imediatamente curada ao tocar nas vestes de Jesus. E Luzia, cheia de fé, disse que se sua mãe tocasse no túmulo de Santa Ágata, ela também seria curada. E quando a mãe percebeu a fé de sua filha, ela aceitou, mesmo já estando fraca por conta da doença. A história conta que quando elas se dirigiram ao túmulo de Ágata, Luzia teria tido uma visão, e nessa visão ela viu Ágata, que disse a ela: Luzia, minha irmã, por que pedes a mim o que você mesma pode conseguir para sua mãe? Pela tua fé, sua mãe já foi curada. Da mesma forma como a cidade de Catânia foi beatificada por minha causa, assim também por meio de ti será salva a cidade de Siracusa. Quando a mãe de Luzia tocou suas mãos no túmulo da Marte, ela se sentiu renovada. Então Luzia disse à sua mãe que pela intercessão de Ágata ela foi curada. E depois de tudo isso, Luzia foi tocada pela graça de Deus, e ela revelou à mãe que ela queria consagrar sua vida a Deus, fazendo voto de castidade e fidelidade perpétua a Jesus. E ela pediu que seu dote de casamento fosse dado aos pobres. E com o consentimento da mãe, Luzia renunciou seus bens materiais e sua herança foi dada aos pobres, órfãos e desamparados da sociedade. No entanto, os problemas logo iriam se manifestar, pois ao perceber que Luzia não iria se casar e que havia dado todos os seus bens aos pobres, o rapaz que ela estava prometida em casamento não gostou da ideia. Provavelmente ele acreditava que iria se casar com ela e as riquezas da sua família seria dele. E inconformado e com muita raiva, e sendo movido pelo ego ferido, ele resolveu denunciá-la por ser cristã às autoridades romanas. Luzia foi denunciada ao procônsul de Siracusa, de nome Pascásio, que era o governador encarregado de administrar a província de Siracusa. Ele também já havia recebido ordens do imperador Diocleciano para punir de forma exemplar qualquer um que fosse descoberto como cristão. A mando de Pascásio, Luzia foi capturada e presa, e consequentemente ela foi julgada e condenada, e persuadida a abandonar a sua fé e se converter aos deuses pagãos de Roma. Mas Luzia se recusou e se manteve firme, alegando que só existia e adorava um só Deus verdadeiro, e que a ele havia prometido amor e fidelidade. A história conta que, como ela dava total importância à virgindade e ao amor a Jesus, o governador zombou de sua pureza virginal e ordenou que seus soldados a levassem a uma casa de prostituição, para que ali ela fosse violada. Mas ela afirmou que quem vive com pureza e santidade torna-se um lugar sagrado, onde o Espírito Santo habita. Segundo ela, o corpo só se contamina com o pecado se a alma consente. E que essa virtude, protegida pela vontade de Deus, é inabalável e não será destruída por forças externas ou por tentações. E depois de ter dito essas palavras, o incrível e inesperado aconteceu. De forma misteriosa e milagrosa, o corpo de Luzia se tornou tão pesado que nem mesmo 10 homens juntos não conseguiram mover ou levantá-la do chão. A história conta que eles tentaram de tudo, chegaram a usar até mesmo juntas de bois, mas não conseguiram. O corpo da jovem permanecia firme como uma rocha.
O governador então ficou muito furioso e resolveu matá-la ali mesmo. E mudando de tática, decidiu que ela fosse queimada viva. Eles acenderam uma fogueira ao redor dela, mas de forma milagrosa as chamas se recusaram a queimá-la. No auge de sua crueldade, Pascásio ordenou que derramassem óleo fervente sobre ela. E sendo que, mais uma vez, nada acontecia, os soldados a jogaram dentro de um caldeirão de óleo. E mais uma vez, nada de mal aconteceu a ela. E a essa altura dos acontecimentos, muitos que presenciaram essas coisas imediatamente perceberam que Deus estava agindo na vida de Luzia. E mais tarde se converteriam ao cristianismo. E nesse ponto a história tem duas versões. A primeira é que, como parte de sua punição, o governador ordenou que seus olhos fossem arrancados e colocados em uma bandeja. Já a segunda versão é que, ao perceber que não iria conseguir nada com a jovem através da força, resolveu apelar para a chantagem emocional. A história diz que Luzia era uma das mais belas jovens de sua época e possuía belos pares de olhos. E esse teria sido um dos motivos que encantaram o homem que queria desposá-la. Luzia então lhe respondeu dizendo que se os seus olhos o deixava muito encantado, então que ele podia ficar com eles. No mesmo instante, ela mesma arrancou seus 2 olhos e os deu ao rapaz. Mas seja como for, a história diz que após os seus olhos serem arrancados, eles foram restituídos por outros ainda mais lindos, que surgiram em seu rosto. E as pessoas que viram esse milagre acontecer, muitos provavelmente abandonaram suas crenças pagãs e se converteram ao cristianismo. E com grande coragem e cheia do Espírito Santo, Luzia dirigiu-se à multidão e disse que a perseguição aos cristãos em breve terminaria e profetizou a queda dos governadores Diocleciano e Maximiliano, e que o governo romano estava com seus dias contados. E ao ouvir isso, o governador ficou literalmente louco e possesso, e começou a gritar para que qualquer um desse fim na vida de Luzia. Até que enfim, Luzia foi morta decapitada. Isso tudo aconteceu no dia 13 de dezembro, no ano de 304. Posteriormente, alguns cristãos da época recolheram seu corpo e o sepultaram nas catacumbas da cidade. A fama de Luzia rapidamente se espalhou por toda a Europa e, consequentemente, para o resto de todo o mundo, sendo conhecida como Santa Virgem e Mártir. E por ter tido os seus olhos arrancados em seu martírio, ela é venerada como a protetora dos olhos, não só dos olhos físicos, mas também dos olhos espirituais, que representam a janela da alma. Por muito tempo, a história de Luzia, também conhecida como Santa Luzia, era conhecida somente através da tradição oral, até que em 1894 o seu martírio foi confirmado nesta data, e também foi encontrado um sepulcro localizado na cidade de Siracusa, o qual trazia a inscrição do nome da Marte, e assim ficou confirmado a tradição sobre a morte de Luzia, ocorrido no início do século IV. E ela também é conhecida como Santa Luzia de Siracusa. Seu túmulo se tornou um local de peregrinação e devoção, onde os fiéis buscam intercessão e iluminação para seus caminhos. E naquele mesmo local foi necessária a construção de uma igreja, já que Luzia se tornou uma das virgens mártires mais veneradas pela história da igreja. E seu nome também está incluído junto com de outras mulheres consideradas santas, e algumas delas também foram virgens e mártires. Já no ano 1040, seu corpo foi transferido para Constantinopla, a pedido da imperatriz Teodora. Mas no ano 1204, durante a Quarta Cruzada, seu corpo foi levado novamente para a Itália, na ilha de Abruzzo.
Mas como esta ilha era muito pequena para receber tantos peregrinos, foi necessário transferir as relíquias da santa para a igreja de São Jeremias, que fica em Veneza. Os relatos de curas e milagres atribuídos à intercessão de Santa Luzia ecoam pelas páginas da história. Pessoas de diferentes lugares e épocas encontraram conforto, proteção e esperança através da intercessora Santa Luzia, lembrada e celebrada como um exemplo de santidade diante das adversidades do mundo, eternamente desprovido do brilho celestial. Os irmãos dos cristãos na cidade de Siracusa a elegeram padroeira da cidade. A palavra Marte deriva do grego e significa testemunha. Geralmente o termo Marte ou martirizado é atribuído ao cristão que deu a vida por testemunho de amor a Deus. Quando vemos a imagem de Santa Luzia, nós podemos perceber que há vários elementos, e esses elementos possuem vários significados. A bandeja com os olhos de Santa Luzia, por exemplo, ela significa e representa sua fidelidade a Jesus Cristo. A túnica vermelha de Santa Luzia representa o seu martírio e também o seu sangue derramado por causa de sua fé. A fita amarela da túnica, um detalhe na túnica, ela simboliza a vitória da Santa Luzia sobre a corrupção humana e sobre o pecado. E simboliza também que ela esteve sempre sob a proteção de Deus, que foi o seu maior defensor. A palma ou a palmeira na imagem, ela representa o seu martírio. Esse é um símbolo de vitória e é usado pela igreja para representar a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a maldade. E é também importante saber que essa palma é o símbolo de todos os santos que morreram martirizados. E é também a vitória dos santos sobre a morte. O manto verde representa a vida que ela alcançou depois da morte. O verde também é a cor das plantas vivas e representa a esperança e o triunfo da vida sobre a morte. O véu branco de Santa Luzia representa sua santidade, sua pureza e sua inocência. O véu está associado ao véu do tabernáculo, ao véu dos Santos, no Templo de Salomão. Esse véu era usado também para proteger objetos sagrados, de modo especial a Eucaristia. Em resumo, a imagem de Santa Luzia é um conjunto de símbolos da sua história, como Marte e cristã, que sacrificou a visão física para manter sua fé e pureza, tornando-se um exemplo de luz e perseverança.